Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, juntos, a decisão é tua. A decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, são muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já nasceu, cresceu e ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. A decisão é tua. Só as vozes, vamos escutar? São muitos os convidados, força, são muitos. São muitos, todos. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém. Quase ninguém. A decisão é tua. A decisão é tua. A decisão é tua. A decisão é tua. Querido seminarista Mateus, queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha na rádio, no YouTube, no Facebook da paróquia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. São muitos os convidados. São muitos. Na verdade, todos são convidados. Todos. Todos são convidados a responderem ao chamado de Deus. Repito. Todos são convidados a responderem a partir do ouvir ao chamado de Deus. Mas a decisão é o quê? É sua. Vamos dizer de novo? A decisão, vamos inverter. A decisão é minha. Vamos dizer juntos? A decisão é minha. Sou eu quem decido. O desejo de Deus é que todos se salvem, mas sou eu quem decido se quero ser salvo. O desejo de Deus é que todos possam experimentarem a alegria do Evangelho, mas sou eu quem decido se quero. É bonita a segunda leitura, quando a leitura vai dizer, São Paulo aos Efésios, Deus nos predestinou para a santidade, Deus nos predestinou para o céu, Deus nos predestinou para a felicidade, mas o predestinar de Deus não tira, não cessa a minha liberdade. Está vendo? Deus nos predestinou para o céu. Por 2 vezes a leitura diz isso. No começo dela e no fim.
São Paulo louva, bendiz a Deus, bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa leitura é uma leitura da liturgia das horas, que os padres, os bispos, os seminaristas já começam a treinar. Ainda no seminário, a gente medita ela de forma tão bonita. Bendito seja Deus, louvado seja Deus, como és grande, ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo, sobretudo pelo sacramento do batismo. Fomos enxertados em Cristo, por meio do nosso batismo, nos tornamos filhos do Filho, fomos ungidos, marcados, não para sermos católicos covardes e medrosos, mas em nome de Cristo, ungidos com o óleo santo, o óleo da crisma, o óleo do batismo, o óleo da unção, que cura as nossas feridas. Em Cristo, Ele nos escolheu desde a fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis do amor. E Paulo continua dizendo: Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos, por intermédio de Jesus Cristo. Imagine que Deus deu a você e a mim uma passagem para o lugar onde você gostaria de conhecê-lo. Eu creio que aqui todo mundo, se pudesse e se tivesse a oportunidade, ia dizer: você tem vontade de conhecer Roma, o Vaticano, e lá na igreja de São Pedro? Eu creio que muita gente tem esse desejo no coração, não é, Joselma? Veja bem, pois bem, vamos fazer essa comparação. Deus te predestinou para um lugar. Ele deu a você uma passagem. Ele deu a mim uma passagem. Um bilhete de passagem para o céu. Digamos que o padre patrocinasse todo mundo, se eu pudesse fazer uma, não era, Jefferson? Fazer uma, como é que chama, uma excursão com todo mundo. Vamos rezar uma missa lá na Basílica de São Pedro. Mas digamos que eu dei uma passagem para você ir quando você quisesse. Quem vai decidir se vai ou não é quem? Você. É você que decide. Você pode utilizar o bilhete da passagem que você recebeu, ou você pode dizer: eu vou rasgar o bilhete da passagem. Tem até um programa na televisão, não tem um negócio desse? Deu o quê? Deu old? É isso mesmo? Aquele programa não tem um programa do Luciano Huck, que você vai lá para brigar com a parede, sei como é, a parede vai ficar vermelha, fica azul, fica verde. Deu all? Pronto, esse negócio aí. E aí, no final de tudo, tem uma pessoa presa lá dentro de uma sala, e vão fazendo perguntas, cá embaixo há uma outra pessoa. Depois tem um contrato lá, alguma coisa escrita naquele papel, e lá dentro aquela pessoa tem que tomar uma decisão, sem saber o que aconteceu cá embaixo. Ou ela rasga, ou ela não rasga. Se ela rasgar, dependendo da situação, ela pode ganhar o que foi lucrado cá embaixo. E se ela não rasga, ela vai ganhar aquilo que ela acertou. Eu não sei se é mais ou menos assim. Eu creio que seja mais ou menos assim. Pois bem, Deus nos predestinou não para uma visita a Recife, não há uma visita ao Vaticano, mas Deus nos deu um bilhete para o céu. Deus nos deu uma passagem para o céu. E diz: a decisão é sua.
Se você quiser ir para o céu, busque as coisas do céu. Procure as coisas do alto. Trabalhe incansavelmente para conquistar as coisas do céu. Mas se você acha que é muito bom aqui, se você acha que isso preenche a tua existência, rasga o bilhete da passagem que te dei e escolha ir para o inferno. A decisão é minha, é sua. Mas Deus nos chamou. E Deus nos chamou com amor eterno. Deus nos chamou antes mesmo da criação do mundo, da fundação do mundo. Ele já pensou em nós e nos chamou por amor. Às vezes paro sozinho no silêncio da minha existência e fico pensando comigo mesmo: ó Senhor, como Tu és bom, como és maravilhoso. Naqueles intelecto velho, não sei nem se vocês conseguem entender isso. Dona Carminha talvez, zinteleco, olha que palavra danada que o padre foi buscar. Naqueles intelecto, é assim que a gente dizia lá no sertão. Não sei se Mateus que veio de lá, sabe o que é os intelecto, Mateus? Pois é, depois eu explico para você. Pois é, foi lá onde nada existia aparentemente. Deus pega na cabeça da gente assim no cabelo e diz: vem, vem. É isso que Deus faz com Amós na primeira leitura. Amós está cuidando de suas vaquinhas, poucas, está cuidando de seus cabritos, de suas ovelhas, lá nas suas terras do reino do norte. E Deus diz: olha, Amós, sai da tua terra e vai profetizar para Judá, em Judá. Está vendo o que Deus faz? Deixa os teus afazeres, deixa a tua casa, deixa os teus projetos e vai para o reino de Jeroboão II. Vai profetizar lá. Amós escuta o chamado de Deus. Amós responde ao chamado de Deus. E Amós se coloca na vontade de Deus. E vai. Só que, meus irmãos, a missão, ou no caminho da missão, tem duas realidades: a aceitação ou a resistência. Terão sempre aqueles que irão aceitar a palavra de Deus, mas terão sempre aqueles que irão resistir, que irão rebater, que não vão querer ouvir, e que vão te perseguir, e que vão te criticar de tudo quanto é nome feio, ou nomes feios e desagradáveis. Quantas vezes na vida de cristãos católicos nós experimentamos isso? Você é barata de igreja, graças a Deus. Você é papa hóstia, graças a Deus. Você é um besta, Mateus. Você é um besta, porque você podia estar fazendo um monte de coisas na sua vida, e você escolheu ir para o seminário. Deixa de ser besta. Tem gente que diz assim: ah, esse vai para o seminário porque é viado. Quantos não diz isso? Mas tem tantos viados por aí, ninguém aponta a mão, nem o dedo. Ah, esse vai porque não tem coragem. Essa vai para o convento porque é sapatão. É a voz do Satanás.
Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua. É você quem escolhe, é você quem decide. Deus nos dá todas as possibilidades, todas as garantias, assim como fez com todos os profetas de ontem e de hoje. Se você acreditar, eu falarei na tua boca. Não tenhas medo. Era o evangelho de ontem de manhã. Por 3 vezes Jesus dizia, não tenhas medo. E Amós vai cheio de coragem. Só, meus irmãos, que Amós vai pregar, sabe aonde? Pasmem. No santuário que pertence ao rei Jeroboão II. Se não me engano a data, se não me falha a memória, porque eu já é muita coisa que passa na cabeça, no ano de 743 antes de Cristo. Veja, Amós vai. Só que lá no templo de Jeroboão tem um sacerdote. Atenção, o sacerdote do Antigo Testamento é diferente do sacerdócio do Novo Testamento, do qual nós fazemos parte. Naquele tempo existiam profetas que recebiam dinheiro, eram videntes. Alguns faziam do profetismo profissão. E aqueles profetas ou falsos profetas, aqueles falsos videntes, eles deveriam preconizar coisas que agradassem ao rei. Eles deveriam falar aquilo que o rei gostaria de ouvir. É verdade que quando olhamos o texto ou o contexto deste momento da pregação de Amós, o reino de Judá parece despontar positivamente. Ou seja, a economia está deslanchando, aparentemente. O reino está crescendo. As coisas têm sido proativas. Vejam. Mas é nessa falsa proatividade, é nesse falso crescimento que Amós é convidado para ir dizer ao rei: olhe, o seu reino está crescendo, mas você está ficando mais rico, enquanto os pobres ficam mais pobres. A usurpação, a roubalheira, a desonestidade. Veja, o reino está crescendo, mas quem é que está crescendo? O rei. Ele está ficando mais rico, porque está tirando dos pobres. Está tirando dos pobres. E aí, Amós vai dizer a ele: se vocês não mudarem, se vocês não se converterem, vocês daqui a 2 anos passarão fome. Quando Amós começa a falar ao contrário daquilo que o rei gostaria de ouvir, vejam bem, meus irmãos, aqui, e você vai pensando se essas coisas acontecem hoje. Depois você diz: Amazias é o sacerdote do templo. Como já disse, aquele sacerdote, Dora, tinha que dizer o que agradava ao rei. Ou seja, aquele sacerdote é um puxa-saco do rei. É um xeleléu do rei. É um covarde. Ele está recebendo as migalhas que o rei lhe oferece para falar coisas bonitas sobre o rei e o seu reinado.
Ele não está preocupado se os pobres estão morrendo, porque ele está recebendo dele. Olha o que ele diz a Amós. Vou ser fiel ao texto. Amós. Amazias, sacerdote de Betel, diz a Amós: vidente, sai e procura ganhar teu pão e a exercer tua profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei, a corte do reino. E a resposta de Amós: não sou profeta, não sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar em Israel, meu povo. O babão do rei, o xeleléu do rei, diz: olha, profetinha, vai vazando, tira a tua carrocinha do caminho, senão eu passo com meu trator por cima. Porque aqui tem que dizer o que o rei gosta, tem que agradar a ele. Será que tem gente assim ainda hoje entre nós? Tem, minha gente? Tem? Pois o Padre Nivaldo pensava que não tinha, não. Será que tem babão de prefeito, de vereadores, dona Joselma? Peguei no teu pé, né, Joselma? Será que tem babãos de governadores? Será que tem puxa-saco de deputados? Será que tem baba-ovo de presidente? Tem, e muitos, que são covardes, são nojentos, são omissos, para se manterem em seus cargos, fazem falcatruas, assinam licitações superfaturadas, aceitam as rachadinhas da vida e defendem os seus patrões com unhas e dentes, porque recebem as migalhas que esses mesmos patrões lhe oferecem. E ai de quem falar ao contrário, e ai de quem disser ao contrário. Isso é triste, meu irmão, quando você passa a ser escravo do outro, você perde a sua dignidade, você vira um fantoche na mão do poderoso, do rico. Quando nós olhamos para o nosso triste país, chamado Brasil, nós nos envergonhamos todo santo dia com essa situação catastrófica que estamos vivendo. O reino do Satanás que se instalou. Um reino que não olha para os pobres. O Jeroboão que está no palácio, no Planalto Central, que dita suas normas, que ataca o direito do Estado democrático, que não respeita as leis, que não respeita as instituições, que não respeita a morte e as lágrimas de milhares de pessoas que já perderam a vida. Mas os seus xeleléus, os seus babões, os seus defensores viram um muro de blindagem para protegerem
uma criatura ou umas criaturas que matam, que roubam e tem muitos apoiadores. Isso em Brasília, mas também essa realidade não está longe de nós. Não está longe não. Não está longe não. É por isso que a missão, ou diante da missão, tem as suas resistências e a sua perseguição. Porque muitos não gostam da igreja. Porque alguns deixam de vir à missa na paróquia ou na igreja matriz de Jupi. Porque se sentem incomodados. Mas se a palavra de Deus te incomoda, é sinal de que temos algo a ser corrigido. Se a palavra de Deus me perturba, se eu saio daqui com raiva do padre, louvado seja Deus que você vai para casa com raiva do padre a partir daquilo que você escutou. Agora seja homem, seja mulher e se perguntem: quem tem a razão? Seja honesto, seja autêntico. A palavra não é minha, é o Evangelho. E se o Evangelho te incomoda, coloca a mão na sua consciência e mude. E mude. Não venda sua alma, não. Não troque sua dignidade por um emprego barato. Não troque a sua dignidade para defender vagabundos, ladrões, desonestos. Não troca a sua dignidade para dizer palavras bonitas, puxar saco de quem não merece. Não se rebaixe, meu irmão. Você é gente. Você é gente. Não divulgue propaganda enganosa. Nosso governo é o melhor do mundo, Deus acima de tudo, não sei quem lá acima de todos. Isso é mentira. É mentira porque vem da boca de um mentiroso. Porque vem da boca de um enganador. Porque vem da boca de quem não está preocupado se tem gente morrendo de fome, não. A preocupação de muitos governantes nossos é manter suas famílias. É manter o emprego de suas famílias. E daquele lote de babão 4 ou 5 que estão ao seu redor. A preocupação é essa. A preocupação é essa. Eu me mantenho no poder. É por isso que Amazias, mesmo no templo de Betel, diz: olha, profetinha, pode ir embora, viu? Porque se você não for, já sabe o que é que vai sobrar para você. Vai sobrar para você o que sobrou para Jeremias, o que vai sobrar para João Batista depois, o que vai sobrar para Tiago, Pedro, João e os demais. Não podemos trocar a nossa dignidade em nome de uma ideologia. Não podemos levantar, meus irmãos, exaltar o reino de Satanás. E aqui me entristece profundamente. Como padre, agora eu falo. Me entristece profundamente, de verdade, quando vejo irmãos padres, exaltando, defendendo a cultura da morte, apoiando quem mata, defendendo quem mata, exaltando quem mata, fazendo propagandas que deveriam ir cuidar do Evangelho, que deveriam ir exercer a sua função de padres, que deveriam ir às favelas e tocar a carne de Cristo ferida nos pobres, mas que perde tempo nas redes sociais para elevarem, para defenderem, atacarem as instituições e exaltarem o reino de Satanás. Isso é uma vergonha maior
para um sacerdote, para um cristão, é uma vergonha e é uma dor no coração de Cristo. Porque essa não é a nossa função. Defender partido político, ideologia política, não é a nossa missão. A nossa missão é dizer: o reino de Deus está próximo. Convertei-vos a partir de mim mesmo. O reino de Deus está presente. Mudem. É por isso que Jesus envia os discípulos para dizer isso ao povo. Enviando 2 a 2, Jesus faz com que os discípulos participem de forma igual da sua missão. Olha, o que é que Jesus fazia? Curava os doentes, expulsava os demônios, ungia as pessoas. É a missão de Jesus, agora é a missão dos discípulos. E dizer: o reino de Deus está próximo, se convertam. E os discípulos foram visitar os doentes. É a missão nossa, é a missão minha. Só quem pode ungir nessa paróquia sou eu. O diácono não pode, o seminarista não pode, o ministro da Eucaristia não pode. Não pode confessar. Só quem pode confessar nessa paróquia é um colega padre ou eu, que sou o pároco. Não pode dar unção, a unção do óleo santo que liberta, que cura, que sara. O perdão dos pecados em nome de Deus. Veja, meus irmãos, essa é a missão bonita nossa, de cada dia. E os discípulos vão. Mas os discípulos também vão enfrentarem as mesmas dificuldades que Amós, que Jeremias, as mesmas dificuldades que enfrentou o profeta Jesus, que não foi ouvido, que não foi acolhido e que não é ainda hoje. Que não é ainda hoje. Pensemos bem, que tipo de profeta eu tenho sido? O que é que eu tenho divulgado por aí? O que é que eu tenho compartilhado por aí? Qual é o grau da minha sensibilidade diante de tudo que eu estou contemplando todo santo dia? O que é que eu apoio? O que é que eu defendo? O que é que eu defendo? Qual é o meu ideal? Qual tem sido a minha luta? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer. Eu tenho sido fiel à minha vocação batismal? Ou eu tenho deixado a minha dignidade de lado para agradar alguém? Não sejamos fantoches, brinquedos, diante daqueles que para este mundo têm poder. Não tenhamos medo, como disse Jesus no Evangelho de ontem de manhã. Não tenhamos medo daqueles que são capazes de matar o corpo, mas nunca conseguirão matar a alma. Não tenhamos medo de anunciar Jesus, de defender a vida e dizermos: esse plano de governo que existe não serve para nós, porque é um plano de governos que representa apenas o status, que beneficia aos poderosos, enquanto os pobres continuam mais pobres. No reino de Jeroboão II, ali onde o profeta Amós é enviado, tem essas coisas que o povo dizia: olha, essas coisas estão boas, estão melhores. Mas por que estão melhores? Porque os pobres estavam piores. O reino estava crescendo, porque os pobres estavam diminuindo. No palácio do rei, onde Amazias é sacerdote, puxa-saco do rei, tudo está tranquilo. Não falta comida, não falta seu salário mísero, não. Mas fora do palácio tem fome,
tem periferia, tem gente gritando e Deus escuta. E porque Deus escuta, Ele nos envia para que em nome dEle possamos ser sinais de esperança aqui para aqueles que perderam a esperança. Essa é a nossa vocação. No meio do mundo, sermos sinais de Deus. Consolar e dizer: quem confiou a sua vida a Deus, Deus cuida de nós. E quem coloca a sua esperança em Deus, nunca será decepcionado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar,